fazer acontecer, estende a mão. É juventude, é renovação, fé e trabalho e determinação, transparência e muita honestidade, pra melhorar o interior e a cidade. Está na hora de São Lourenço renovar, é 15 agora, vamos juntos mudar. Meu voto é 15 pra cuidar da nossa gente. Meu voto é 15, não tem nem o que pensar. São Lourenço pode mais, neles podemos confiar. São as pessoas em primeiro lugar. Meu voto é 15 pra cuidar da nossa gente. Meu voto é 15, não tem nem o que pensar. São Lourenço pode mais, neles podemos confiar. São as pessoas em primeiro lugar. São as pessoas em primeiro lugar. É 15! Olá, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live da coligação São Lourenço Pode Mais. É uma alegria para mim, o Renan, o seu candidato a prefeito, a nossa vice, a Loreci, nesta noite muito especial de quarta-feira, onde a gente vai tratar de um assunto tão importante aqui para o nosso município de São Lourenço do Oeste. Boa noite, Loreci. Boa noite, Renan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje, realmente, esse momento é muito importante, porque nós vamos tratar de um assunto que foi a grande paixão e continua sendo a grande paixão da minha vida, que trata-se da educação. E não podemos falar em educação sem falarmos dos profissionais que nela atuam, dos alunos que são atendidos nas escolas e da comunidade escolar, que são todos os pais. Uma boa noite a todos e fiquem conosco. Isso daí, pessoal. Aproveitem esse momento introdutório para compartilhar a nossa live, para mandar para aquela família que utiliza a educação também como base para o crescimento dos seus filhos, dos seus familiares. Deixe o like aqui na nossa live e fique à vontade para fazer perguntas, para interagir conosco. É a quarta live que a gente realiza. A nossa primeira foi de apresentação dos nossos candidatos e candidatas a vereador, que estão aqui no cantinho da nossa tela. Então a gente também convida você para conhecer os nossos candidatos e candidatas que terão um importante papel no Legislativo a partir do ano que vem. A nossa segunda live já ela foi sobre o tema da saúde, então a gente tem todas essas lives gravadas aqui nas redes sociais, no Facebook, você pode assistir, acompanhar as nossas propostas. E na semana passada nós falamos sobre o esporte e também sobre juventudes. E o tema de hoje nós iremos falar sobre educação e também sobre a valorização dos servidores públicos municipais. Temas importantes, né, Loreci? Exatamente, Renan, muito importantes. Aproveitando que estamos nesse momento, vão deixando suas perguntas, vão interagindo conosco. Nós faremos o máximo para responder a todos. Isso aí, a gente cumprimenta aqui o pessoal que está nos acompanhando. Professora Mônica, seja muito bem-vinda. O nosso amigo Valmor Pedersetti, seja bem-vindo. Valmor, fique à vontade. E não deixe de deixar o like, né? A torcida de vocês também para os nossos candidatos e candidatas a vereador, né, que tem esse importante papel. Nós recebemos ao longo da semana, a gente abriu a nossa caixinha de perguntas no Instagram, a gente recebeu inúmeras perguntas, né, sobre os temas relacionados à educação, à valorização dos servidores públicos municipais, e a gente vai estar no decorrer da live respondendo as perguntas que recebemos, também outras que podem vir aqui, então mande a sua pergunta se você tem alguma dúvida, né? E não deixe de compartilhar a nossa live. Compartilhe para que a gente possa atingir mais pessoas nesse momento tão importante, onde já é contagem regressiva, né, Loreci? Exatamente. 25 dias. 25 dias, cada dia é menos um dia, né? Mas a caminhada está muito boa, nós estamos muito felizes, a energia está muito boa, somos muito bem recebidos, né, Renan? E vamos aproveitar então esse momento e vamos apresentar a todos as nossas propostas, nossa proposta de governo sobre a educação. A gente agradece, pessoal, todos vocês que estão aí nos acompanhando, muito obrigado. O sentimento que a gente tem recebido das ruas, os locais que a gente tem visitado é muito importante, fortalece a nossa caminhada, as mensagens de apoio, porque a gente acredita verdadeiramente que São Lourenço pode mais, que São Lourenço pode entregar mais na área da educação,
que São Lourenço pode entregar mais para os servidores públicos municipais. A gente tem esse grande compromisso com toda a nossa comunidade, Lourenço e eu, de entregar um mandato por 4 anos como prefeito, como vice, sem dividir o mandato, né, Lourenço? Seremos prefeito e vice por 4 anos, onde entregaremos um mandato que vai orgulhar cada um de vocês. Sentirão orgulho de serem de São Lourenço do Oeste, e São Lourenço, essa cidade tão pujante, esse município que tem tantos trabalhadores, empreendedores que investem e desenvolvem aqui o nosso município, também sentirão orgulho em fazer parte desta terra. E dando sequência à nossa live, a gente tem um convidado especial hoje aqui, a gente convida ele para se fazer presente aqui conosco. Chega aqui Marcelo, nosso amigo Marcelo, e a gente aproveita para mandar um abraço também para a Janir, para a professora Eva Maria. Seja bem-vindo, professora. Fiquem à vontade para mandar perguntas, para fazer comentários. E aí, Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite, Lourenço. Que bom tê-lo aqui. É um prazer estar aqui nessa live, poder compor com vocês essa noite. Marcelo, conta para o pessoal aí de casa, quem que é o Marcelo, qual que é a função do Marcelo hoje dentro da educação pública municipal, a sua formação? Eu sou formado em Sistemas de Informação, parte da área de Tecnologia, né? Com várias especializações na educação, como mídias na educação. Eu tenho também a docência para educação profissional e também a parte de gestão pública, né? Foi a última especialização que a gente fez. Atuei por 7, 8 anos, quase 8 anos aí na Secretaria de Educação, nas diretorias de Recursos Humanos e também na Diretoria de Tecnologia e Gestão da Informação. E estamos aqui, né, Renan, para falar também um pouquinho do que faz o setor de TI. Certo, você atualmente está dentro de sala de aula, né, Marcelo? Exatamente, eu sou um professor efetivo, trabalhei desde o ano aí de 2015, 2016, como professor na disciplina de informática, disciplina que foi adicionada à grade curricular, inclusive quando a dona Lourenço foi secretária de Educação. Trabalhei como temporária, CT, né, aos meus colegas professores, a qual eu tenho maior admiração também. E a partir do ano de 2019 eu me efetivei como professor de informática, mas trabalhei esse tempo aí na parte de diretoria de tecnologia. E quais escolas você atua atualmente, Marcelo? Atualmente eu sou professor na IBM Santa Catarina, minha maior carga horária, no Santa Maria Gorete, no Irmã Cecília e também lá na comunidade de São Valentim, né? Presidente Juscelino. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Coisa boa. Então conhece um bom panorama, né, tanto a estrutura quanto o funcionamento do nosso setor de educação aqui no município, né? Com certeza. E Marcelo, conta pra gente, assim, o pessoal que está nos acompanhando, né, o que faz, né, você comentou um pouco, resumido, né, o profissional de TI, né, a importância do profissional de TI, do professor de TI dentro da Secretaria Municipal de Educação. O setor de TI dentro da Secretaria Municipal de Educação, ele tem uma função e o professor em sala de aula de informática ele tem outra, né? O professor de informática ele ministra a disciplina de informática dentro de um cronograma planejado, preparado pelos professores no momento de planejamento. Então se tem uma carga horária na qual tem que ser cumprida e o professor ele desenvolve isso no seu decorrer da semana, né? Dentro de um cronograma, com provas, etc. Já o profissional diretor de TI, ele tem uma função junto com o setor no qual existe hoje na Secretaria de Educação, que é fazer a manutenção dos equipamentos que lá estão, né? Equipamentos importantes para que a escola funcione, e isso também podemos dizer com toda certeza, na época do governo da dona Lourenço, que a prefeitura em si e a Secretaria de Educação sofreu um instalo assim, que permanece até hoje. Foi adquirido diversos equipamentos na área de tecnologia que ainda hoje fazem base e são utilizados. Claro, no decorrer desse tempo, alguns equipamentos defasaram e são substituídos, né? Mas hoje aquela base que foi plantada lá atrás ainda é a estrutura que existe na prefeitura, com algumas melhoras, né? Só para elucidar um pouco, Renan, quando o prefeito Tomé assumiu, ele começou a trabalhar com a possibilidade, o que ele queria,
era realmente estar com toda a estrutura informatizada. E aí ele começou pelo provedor da prefeitura e foi informatizando todos os setores da prefeitura e todas as escolas. Tanto que todas as escolas, a partir de 2006, 2007, todas elas estavam com laboratório de informática, o que deu a possibilidade de implantar a disciplina de informática básica para que o aluno, independente de onde ele resida, ele tenha essa possibilidade. Porque o aluno que mora na cidade, e o pai tem um pouco mais de condições, ele consegue colocar o filho numa aula de informática. Mas aquele pai que mora, por exemplo, numa comunidade distante, vou usar como exemplo a escola mais distante, que é a Escola Santa Inês, né? É difícil para um pai trazer a criança para fazer o curso de informática. E eles tinham na escola. Então, teve um período que nós implantamos lá o tempo integral, onde os alunos, ao invés de terem uma aula de informática, eles tinham 2 aulas de informática. E também os pais foram para a escola fazer curso de informática. O professor Diego Romanini, que trabalhava com os alunos lá, ele trabalhava a carga horária dele em sala de aula e ele trabalhava também num outro período com os pais, dando aula de informática para os pais. Porque quando foi oferecido para os alunos, em 2010, o seu laptop, esse laptop ele era para o uso da criança, mas o pai também podia utilizar. Então, quem trabalhava com gado de leite, por exemplo... Um atendimento para toda a família, né? Tiveram a oportunidade de fazer planilhas para fazer o controle dos gastos, ver o custo do leite, ver o lucro. Então, foi um trabalho bem interessante que foi oferecido e que o Diego Romanini conseguiu trabalhar com os pais daquela comunidade. Depois foi trabalhado também na Escola do São Roque. Isso é bem importante porque cada pessoa, né, ao longo da trajetória, ela consegue deixar também as suas marcas, né? E a gente tem esse grande compromisso que é pegar a atual estrutura e a gente levar além. A gente levar para o futuro, né, Marcelo? Eu gostaria que você comentasse para nós também sobre o futuro da educação, a parte de tecnologia, né? Você sendo da área, né? O que você visualiza assim, enquanto futuro da educação aqui em São Lourenço do Oeste para os próximos 4 anos? Certo, Renan. Só antes de entrar no futuro, eu só queria concluir também que o setor de tecnologia da Secretaria de Educação, ele implementa diversos projetos. Nós, por exemplo, quando estivemos à frente, implementamos o projeto da gestão escolar, que foi um sistema que faz toda a gestão, da gestão dos professores que usavam seus diários. Hoje não tem mais papel, é 0 papel. Então estivemos por ali, foi informatizada essa parte também. Hoje não imaginamos a Secretaria de Educação, os professores, os profissionais, fazendo seus diários através de caneta, né? E assim, na iniciativa privada, né, caminhando nesse rumo, e o poder público também tem que usar esses exemplos e estar sempre aprimorado, né, com as tecnologias. Exatamente, e lá tem um setor muito competente, né? Quero mandar um abraço pro pessoal de lá, a Carla, que trabalha muitos anos na parte de TI, também o Marcos, que faz a parte do NTM hoje, o Wagner, que é o nosso diretor lá hoje de TI, são profissionais excelentes lá que fazem um trabalho primordial. E para o futuro, eu vejo muitas coisas boas, Renan. Futuro, eu vejo Conta para nós ali, homem. Compartilha. Vamos lá. Então, nós temos com o nosso conhecimento, né, em 2023, eu fui um dos coordenadores estaduais de um projeto federal chamado Educação Conectada. Eu cuidava de 148 municípios, auxiliava, e até hoje a gente tem contatos em Joinville, Florianópolis, em vários lugares aí, que são uma estrutura bem maior, né, Renan? E em alguns lugares eu vejo também que São Lourenço está à frente, já está muito à frente. Tem lugares que estão agora implantando a disciplina de informática e São Lourenço do Oeste implantou há muitos anos a disciplina. E a gente trocava essa informação e acabamos viajando um pouco, conhecendo também estruturas maiores no estado do Sudeste, lá São Paulo, a gente foi algumas vezes e verificou um projeto muito interessante que temos toda a capacidade de implantar em São Lourenço do Oeste. É um projeto coletivo para uso em todas as escolas chamado Projeto Maker. O Maker ele não atende só a informática, o Maker ele atende a português, a matemática, a história, a geografia. É um espaço multiuso colaborativo, onde os alunos aprendem realizando impressoras 3D, impressoras de corte, claro com um profissional auxiliando, né? Mas é um
um objetivo que eu vejo que a curto prazo a gente pode fazer nas escolas esse laboratório chamado Laboratório Maker. O aluno aprende a operar essa ferramenta, se preparando para o mercado de trabalho. Isso. Então existem projetos de geografia, de matemática, onde ele modela projetos e conforme o conteúdo ele pode aplicar esses projetos na prática. É muito interessante o projeto Maker. E também nós temos para salas de aula o projeto que, né, Renan, que é já poderíamos ter colocado, a gente está ainda em andamento, né? Vamos dizer assim, são as lousas digitais, né? Acredito que de uma forma gradativa nós podemos implantar lousas digitais na sala. Isso vai favorecer tanto para o profissional, professor, para facilitar a sua aula, quanto para o aluno na questão de aprendizagem, né? A sala de aula de uma forma mais interativa, né? Exato. Hoje, a maioria das salas tem um projetor, mas não é possível o professor ir lá no quadro, aumentar um desenho, fazer algumas, como acontece no estado, né? Fazer algumas alternativas a mais no seu material. Com a lousa digital, isso é permitido. Então, o caminho que nós devemos seguir, acredito, seja esse. E já tem um projeto no estado que é muito interessante sobre lousas digitais. Em 2010, nós fizemos um experimento com a lousa digital. Foi instalada uma no NTM para entender como ela funciona, enfim. Mas, no momento, os profissionais da educação entenderam que ainda não era o momento, né? Porque nós estávamos com o NTM iniciando, estávamos com o laptop dos alunos, tudo isso foi acontecendo junto, mas nesse processo também foi instalada uma lousa digital, que bom, agora temos condições de dar continuidade. Eu acho que eu tinha que fazer essa parte, né? Então não foi feita na época, mas a partir do ano que vem nós vamos fazer. Você aí, pessoal, que está chegando agora na nossa live, o tema de hoje é educação e também servidores públicos municipais, são dois temas muito importantes. Eu sou funcionário público municipal, efetivo, a Loreci já foi por muito tempo e o Marcelo atualmente é um servidor público municipal de São Lourenço do Oeste da área da educação. E o objetivo nosso aqui, fique aí com a gente até o final, onde a gente vai explanar as nossas ideias, as nossas propostas que constam no nosso plano de governo para a área da educação e também dos servidores públicos municipais. Não deixem de comentar a nossa live, de compartilhem para que a gente possa atingir mais pessoas e, consequentemente, a gente levar a nossa caminhada do 15, a caminhada da vitória, a caminhada que vai entregar mais educação para São Lourenço do Oeste e para mais pessoas. Então compartilha, manda uma mensagem que a gente está à disposição. Em breve a gente vai responder perguntas, dúvidas e ler também as mensagens de apoio que a gente tem recebido aqui nas nossas redes sociais. Marcelo, mais alguma informação importante que você entende que é necessário para explanar para o pessoal sobre o futuro da educação? Você falou dos espaços makers, também da lousa digital. O que mais que você visualiza assim, como o futuro da educação? E aquilo que a gente vai conseguir concretizar dentro dos próximos 4 anos aqui em São Lourenço? Com toda certeza, Renan e Loreci, falando um pouquinho dos profissionais da educação, os professores, né? Temos que ter um olhar todo especial para eles, né? E muitos me procuraram e solicitaram algumas questões voltadas, inclusive, à parte de tecnologia também, que é criar um sistema para gerenciar as certificações. Ou seja, os professores fazem as formações e o certificado ele é feito hoje todo manualmente. E aí demora para o professor ter esse certificado, ele quer se inscrever em concursos, em seletivos em outras cidades ou mesmo em São Lourenço, e ele ainda não está com esse certificado. Então nós temos um projeto bem legal aí para certificação de maneira digital, onde logo depois que o professor acabar a sua formação, ele vai de maneira online, como já funciona nas universidades, emitir o seu certificado com rapidez, com agilidade, né? E posso dizer para vocês aqui, para complementar minha fala, Renan, falando a todos aí, que eu tenho toda certeza, meus colegas professores, quem me conhece, sabe que eu honro o fio do bigode, como se diz, né? Eu honro o fio do bigode. E eu sei que para São Lourenço do Oeste, a Loreci, o Renan, a Loreci vão cumprir o plano de carreira dos professores com toda certeza. E dia 6 de outubro é 15, porque a educação de São Lourenço do Oeste pode muito mais.
Isso daí, Marcelo. A gente vai estar explanando agora no decorrer da live também sobre isso, mas não tenham dúvidas, né, que quem entrega os serviços públicos para a população são os servidores. E aqui não tem dúvida nenhuma que os servidores serão valorizados e a gente tem esse compromisso, onde a gente vai deixar a nossa live gravada aqui, né, Luricy, como Exatamente. prova daquilo que a gente está falando, e a gente vai iniciar já concretizando a partir do ano que vem. Marcelo, obrigado. Vamos lá. Obrigada, Tá. Marcelo. Vamos. E Obrigada, conta valeu com a pela gente. participação. E, pessoal, mandando um abraço aqui também para o Darlan, obrigado, Darlan, a Rosane, temos também o Naio, o Mauro, o Eduardo, um abraço, Eduardo, a Andri, o Odair, a professora Sônia Pires, a professora, tem uma música para nós, né, Que Luricy? linda. Vamos Tem que convidar ela gravar, numa próxima live para ela vir gravar. aqui, quando a gente falar sobre cultura, para ela vir É. recitar a poesia, cantar a música que ela fez para a gente. Obrigado, professora. Também o Dirley, obrigado pelo apoio. O Martinelli. A Sônia colocou aqui, o momento é importante na hora de decidir para a prefeitura. Renan e a vice Luricy. O progresso no esporte, cultura e educação. Fomentar a agricultura, melhorar a situação. A saúde. Obrigado, né? A professora Maria Neuza, pessoas preparadas que conhecem e sabem o que falam. Obrigado vocês pela torcida. E pessoal, agora a gente vai iniciar já as nossas propostas para a educação, são inúmeras, né? Em breve, sempre colocando que a gente terá o nosso plano em formato digital para vocês acessarem no nosso site aí da sua casa. Teremos ele também em formato físico, entregaremos em cada residência de São Lourenço do Oeste, firmando o nosso compromisso com o futuro. E tudo que a gente precisa, né, Luricy, para fazer o novo, para fazer diferente, para entregar mais para a população é uma oportunidade. Exatamente. E essa oportunidade, ela só vem através do voto. Então, no dia 6, voto 15. É isso daí, pessoal. Indo para as nossas propostas, a gente traz como um dos principais temas aqui a questão da escola de tempo integral. Então a gente recebeu perguntas nessa semana também sobre a ampliação de ofertas de vagas, de turnos na escola de tempo integral, que é muito, muito importante. É importante isso também porque a escola de tempo integral ela consta no plano de educação aqui de São Lourenço do Oeste, né, Luricy? A gente tem uma grande proposta, né, para a escola de tempo integral. Conta para o pessoal. É a edificação de um espaço, de uma escola, para funcionar o tempo integral. Mas não vai ser um espaço qualquer. Vai ser um espaço amplo, onde o aluno ele vai no contraturno e ele vai ter muitas oficinas diversificadas, mas com tudo que lá precisa ter. Vai ser pensado e planejado com muito carinho em um espaço amplo, um espaço que tenha também oferta o meio ambiente. O meio ambiente, eu ia colocar árvores, água, enfim, um espaço que realmente o aluno sinta prazer de estar, com piscina, porque São Lourenço não pode ter em uma escola uma piscina olímpica. Por que não? Lá, quando foi pensado no plano diretor, um aluninho da escola Santa Catarina, com 10 aninhos, quando a nossa querida e saudosa Iracema Stangerlin, junto com a Cleonice Lazarotto, fizeram esse trabalho do plano diretor com as crianças. E tinha as perguntinhas. E esse aluno de 10 aninhos, ele colocou, nós queremos ter uma piscina na escola. Eu nunca esqueci, porque realmente São Lourenço pode mais. Se você planeja, um dia você tem. E nós vamos planejar para termos exatamente tudo o que as nossas crianças, os nossos adolescentes merecem ter. Isso aí, então, pessoal, primeira proposta de governo para a área da educação, a edificação da escola de tempo integral. Na sequência, a gente vai falar como que a gente vai fazer isso, porque a gente tem que dizer também, não é só prometer, né, Luricy? Não é só compromisso. A gente também tem que falar como que a gente vai fazer isso. E a gente vai contar logo aí para vocês. A gente pensa esse programa que já acontece há bastante tempo e merece, né? Então, um dos desafios para a educação para os próximos 4 anos é com que a escola de tempo integral venha a ter uma sede própria. Indo para o segundo ponto da nossa área da educação, a gente fala, Luricy, em zerar as filas, né, de espera, né, dentro, né, para os alunos em idade pré-escolar e também escolar. Então, nós temos na educação infantil uma demanda refreada pelas informações em torno de 100 vagas para a creche.
Hoje tem a possibilidade de nós estarmos edificando em cada escola uma ala própria para atender a creche. Quando se fala em creche, se fala de 0 a 3 aninhos, que a educação infantil ela se divide em creche e pré-escola. Então, 0 a 3 é a creche e de 4 e 5 aninhos é a pré-escola. E graças a Deus as escolas têm terreno que possibilita essa edificação, Renan. Então vai ficar fácil para nós atender essa demanda, essa necessidade das mães que trabalham fora, dos pais, para que possam trabalhar tranquilos e os seus pequeninos ficarem sendo bem cuidados na escola. É porque a gente tem uma demanda também, inúmeras mães, inclusive, né, Loreci, elas muitas vezes gostariam de trabalhar, contribuir com a renda da família, mas elas precisam também de um espaço adequado para deixar os seus filhos, né? Exatamente. E construindo, ampliando essas vagas, essas mães vão ter essa possibilidade. Olha só. Pessoal, um outro ponto muito importante que trazemos no nosso plano de governo é o fornecimento de uniformes às crianças matriculadas nas escolas do município, né? Isso também é um compromisso nosso, um pedido da população, e a gente vem atender esse compromisso, né? Porque a gente entende que tem como, né? Fazendo gestão tem como a gente entregar mais na educação, né, Loreci? Tem, Renan, já fizemos isso e fizemos com grande qualidade de material. Então, realmente, mães, pais, o uniforme das crianças é algo sagrado para eles. Nós sabemos que tem aquele pai, aquela mãe que não tem dificuldade em adquirir o uniforme, mas tem aquele que sim, que tem essa dificuldade. E o município tem como oferecer, porque quando nós tínhamos muito menos recursos, Renan, nós já conseguimos oferecer não só o uniforme, nós oferecemos todo o uniforme, oferecemos a mochila, oferecemos o estojo, e para garantir o cuidado da criança com o seu material em folhas, também a pastinha para eles aprenderem a ter organização, guardar todo o seu material, tudo isso com excelente qualidade. Então, quanto ao uniforme escolar, com certeza, Renan, sem nenhuma dificuldade. E sabe por que tem como? Você que está nos acompanhando ali, porque a gente tem orçado, em breve deve entrar o projeto de lei na Câmara de Vereadores, a gente tem orçado na Secretaria de Educação de São Lourenço do Oeste para o ano de 2025, o total de R$40.248.000. Então tem recurso, a gente tem recurso aqui para manutenção, né? Vou até falar aqui, olha só, construção e ampliação de unidades escolares somente R$3.000. A gente vai ter que suplementar, né? Porque não dá para ampliar, né, vagas de creche somente com R$3.000, né? Para criar a rubrica, né? Isso. A instalação do sistema de energia fotovoltaica, R$2.000, também não faz, né? R$2.000. Talvez o projeto compre, mas enfim. A manutenção da Secretaria de Educação, R$2.152.000. A manutenção do ensino fundamental, R$30.740.000. A manutenção do tempo integral, R$1 milhão. A manutenção do transporte escolar são R$5.400.000. O auxílio em programas de segurança escolar, R$150.000. E a alimentação escolar, R$800.000. A gente traz aqui um outro ponto no nosso plano de governo que é muito importante, que é a atualização do pagamento dos professores em conformidade com a lei do piso nacional. Então esse é um compromisso que a gente afirma, você, professor, professora da Rede Pública Municipal de São Lourenço do Oeste. O Renan, seu prefeito, a Loreci, a sua vice, tem o compromisso de, a partir do ano de 2025, a gente fazer a atualização do pagamento em conformidade com o piso. Loreci. Exatamente, Renan. A lei do piso surgiu no ano de 2010. Até então, não existia uma lei que regulamentava, né? A lei do piso, ela trata da carga horária, que deve ser cumprida em sala de aula, e do salário base do professor. Tem como fazer isso ajustando exatamente as duas proposições, o que a lei do piso define, e tem como pagar, e com um detalhe, professores que estão nos ouvindo, fazendo a revisão do sistema municipal de ensino, fazendo a revisão do plano de cargos e salários dos professores, nós vamos estar, sim, fazendo o ajuste que é necessário na tabela de vocês, na tabela de pagamento. Talvez muitos de vocês não tenham se dado conta de algumas perdas
que aconteceu em função da tabela como ela está. Mas eu já analisei, já fiz os cálculos e tem como nós fizermos esses ajustes, mas faremos juntos, como sempre fizemos. Nós vamos estudar juntos cada artigo da lei do sistema, cada artigo do plano de cargos e salários, cada artigo da lei do piso, e juntos nós vamos chegar a um denominador comum que será melhor para vocês, que ficará bom para todo mundo e cumprindo a lei como ela deve ser cumprida. Compromisso firmado e trato feito, né, Lorecia? A gente também traz no nosso plano de governo, a gente até comentou sobre o tema na semana passada, quando a gente falou sobre juventudes, mas atualmente a gente tem uma lei que ela possibilita o auxílio ao transporte escolar para os acadêmicos que se deslocam de São Lourenço do Oeste para fazer a sua graduação, sua pós-graduação em municípios vizinhos, né? E essa lei, né, ela tem vigência até 31 de dezembro de 2024 somente. É dentro do governo. Né? Isso, então nós também temos o compromisso de editar nova lei e a gente subsidiar, né, o transporte de quem é lourenciano e precisa estudar fora do município. A gente não vai subsidiar só uma parte, né, Lorecia? A gente vai subsidiar integralmente o transporte para quem precisar estudar, né, fora do município. Então, uma construção que será feita também com os vereadores na próxima legislatura. Então, por isso, apoiem os nossos candidatos e candidatas a vereadores. Temos aqui do MDB, do PSD e do Republicanos. Então, nós temos o compromisso com você, com o seu filho, com você que é jovem e tem o sonho de fazer a sua graduação, a sua pós-graduação, né, e necessita se deslocar de São Lourenço para fazer esse atendimento, né, Lorecia? Exatamente. Nós também trazemos aqui, foi falado anteriormente, a questão dos prédios escolares. Hoje nós temos inúmeras unidades escolares, nós temos a necessidade de uma nova edificação, que é a escola de tempo integral. Nós também temos, né, a ampliação das escolas para vagas de creche. E a manutenção, principalmente aquela preventiva, né, a correção, ela precisa, a gente recebeu perguntas nesse sentido também, né, Lorecia, mas ela precisa ser recorrente, né, não pode ser um programa, né, de plano de governo, mas a gente traz esse compromisso aqui também porque a gente entende que tem várias escolas, né, que estão com problemas por falta de manutenção, com goteiras, né, e nesse sentido. Veio perguntas nesse sentido, é uma questão de gestão e planejamento, né, Renan? Porque a manutenção de todas as coisas precisam ser feitas, inclusive das escolas, quadras, enfim. Mas com planejamento é possível fazer. Isso. A gente também traz aqui algo que a gente entende que é de gestão, que é possível resolver no dia a dia, mas nem sempre acontece, né? Que é a garantia do transporte escolar, da alimentação e também o material didático de qualidade. O que você comenta sobre isso, Lorecia? A gente recebeu relatos, né, de alunos, né, que tiveram que comer biscoito muitas vezes, né? Não tinha o lanche, né? E a secretaria, né, tem profissionais da área de nutrição, temos as cozinheiras, as merendeiras, né, dentro da estrutura pública municipal também. A gente entende que é importante, né, que o município forneça alimentação de qualidade, o material de qualidade também e o transporte escolar. A quantidade de alunos aumentou nos últimos anos, né, mas o número de transporte não aumentou, de veículos, né, de ônibus para fazer o transporte dos passageiros, né? Então a gente traz como garantia o transporte, a alimentação e também o material didático de qualidade. O transporte escolar, Renan, ele precisa observar no momento que você vai fazer a licitação para que as empresas que vão estar fazendo o transporte escolar, o edital precisa ser feito de acordo com as leis que regem esse serviço. Elas existem, são bem claras, então é uma questão de fazer um edital de forma que atenda a legislação. Você vai ter veículos trafegando em boas condições e vai dar segurança, porque aonde que está o problema? Os pais se sentem inseguros, por quê? Porque não todos, mas tem alguns veículos muito velhos, né? E precisa fazer esses ajustes. Então, você tem como fazer, observando a lei, usando o bom senso e fazendo as coisas funcionarem. Porque o que precisa fazer é garantir a segurança e o trabalho de qualidade.
segurança para os alunos, para os pais e o serviço de qualidade prestado nesse setor. Quanto à alimentação, também é a mesma situação. Tudo é por licitação. Então, você licita os itens, você licita as quantidades, aí precisa ter o cuidado na hora do recebimento desses produtos, desses alimentos. Porque se você não observa, às vezes a entrega não é aquela que você fez a solicitação, aquela que você pagou. Eu tive várias situações onde precisei devolver alimentos e tudo. Mas logo se estruturou e aí eles entenderam que realmente tinha que ser da forma como tinha sido adquirida e o alimento sempre passou a vir com qualidade. Então é o cuidado na hora dois cuidados, na hora que você licita e na hora que você recebe. Isso, fiscalização, né? Isso é muito fiscalização. importante no serviço público. Inclusive, a gente tem também o compromisso, né, junto com o COPAF, né, que é a Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar, onde existem índices em lei, né, para que o município também adquira, né, os itens da agricultura familiar, também fomentando a cadeia municipal. E a gente tem o compromisso de garantir isso também, né, Loureci? A alimentação escolar que ela atenda, mas eu diria assim, o controle de qualidade. Mas você tinha me falado outra coisa, você tinha me falado do transporte, da alimentação. E também o material didático. E o material didático. O material didático também, é essas duas coisas. É a licitação, você não pode colocar marca, e isso atrapalha muito o processo licitatório de material. Então, você precisa descrever de tal forma que você consiga pegar aquele produto que você quer. E aí, então, é questão de edital, da licitação, e é a questão do controle de qualidade na hora de receber. O compromisso dos servidores públicos que estarão conosco, né, fazendo a gestão da Secretaria Municipal de Educação. A gente tem várias interações aqui, pessoal. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Não deixem de compartilhar a nossa live, fazer a sua interação, mandar perguntas, e a gente está aqui à disposição. Façam também a sua torcida para os nossos candidatos e candidatas a vereador. Nos comentem de qual lugar aqui do nosso município ou região vocês estão nos acompanhando. Temos aqui a professora Elizabeth, obrigado. A Salete Cosman, muito obrigado. A Cris Alves, como será o atendimento dos alunos com TEA na educação? A gente logo vai falar sobre educação inclusiva também. Temos o Arthur, a Natália, sobre propostas para a educação infantil inclusiva. A gente vai comentar sobre isso aqui na sequência também. E a gente traz um outro tema, que é a proposta nossa, que é a implantação de seguranças nas escolas públicas municipais. Essa é uma demanda que a gente teve a oportunidade de estar à frente, Loureci, também, junto à Câmara de Vereadores, junto com os nossos colegas vereadores, onde foi criada uma comissão, né, após aquele... pandemia. Isso, e após aquele atentado que tivemos em Blumenau também, né, teve aqui pertinho em Saudades, né, essa semana até circulou nas redes sociais também algo semelhante que gera muita preocupação sempre para os pais, né, porque quando a gente leva os nossos filhos para a escola, a gente espera, né, que o poder público, que se torna o guardião dos nossos bens mais preciosos, faça a sua parte. E hoje o panorama que temos aqui em São Lourenço, nós temos escolas que possuem segurança, sim, diurna. Algumas não possuem segurança em nenhum turno, principalmente as dos distritos do interior, e algumas outras possuem segurança somente no período noturno. E o que a gente traz como garantia no nosso plano de governo? É que todas as unidades escolares do município terão segurança, terão vigilantes no período diurno, né? Para que isso não venha a ser mais uma preocupação, porque a gente entende que a liderança, um líder, um verdadeiro líder, em um município, ele tem o papel de se posicionar quando questionado. E a nossa posição é que sim, a partir do ano de 2025, todas as unidades escolares terão segurança no período diurno para que o nosso bem mais precioso, o futuro de São Lourenço, que são as nossas crianças, os nossos jovens, estejam em um ambiente seguro e protegido. Exatamente. Né? Isso dá segurança às crianças, aos professores, aos pais. Tem muitas, já encontrei professoras na rua. Loureci, pelo amor de Deus, coloque vigias nas escolas, nós precisamos. Então está aí a resposta, vai ter vigia sim. Isso. Agora a gente traz um outro tema também que já foi objeto aqui de pergunta, né, para a gente, que é a ampliação do atendimento educacional especializado.
um tema muito importante, né, um tema também dos tempos modernos. A gente percebe, né, a crescente demanda, né, e a procura, né, por nós, enquanto candidatos, o Renan, a Lorecim, enquanto vereador também, e a gente tem que dar um respaldo também para essas tantas famílias que têm os seus filhos na rede pública municipal e que precisam do atendimento especializado, né, Lorecim? A gente já trabalhou no nosso plano de governo nisso, né? Sim. Conta para o pessoal. Eu quero me permitir, Renan, fazer um apanhado um pouco mais amplo nesta área da educação inclusiva. Ela começou mais propriamente no ano de 2005, mas, na verdade, há 2005, há 60 anos, é que a educação inclusiva, ela, por lei, deveria acontecer. Porque quando nós começamos em 2005, que foi assim uma determinação, agora vai ter que ter, porque não tinha outra possibilidade, então a Secretaria da Educação Inclusiva, a Secretaria do MEC, que cuidava da educação especial, da educação inclusiva, ela determinou, agora deu, não tem mais esperar, ela vai acontecer. Porque sempre a desculpa era, não estamos preparados, não estamos preparados, não estamos preparados. Mas você tem coisas que você realmente não consegue se preparar a dizer estou pronto. Sim, tem que dar uma resposta, né? Você pode estar um pouco mais preparado, os outros menos preparados, mas eu costumo dizer, é como ser pai e ser mãe. Você se prepara com maturidade, com tudo, mas você vai ser pai, vai aprender a ser pai e ser mãe quando nasce o nenê. Uhum. E aí, nessa caminhada. E foi mais ou menos o que aconteceu nas escolas com a inclusão. Quando ela chegou. E ela veio para fazer uma ruptura realmente. Por quê? Porque existia muito preconceito e também era menos preconceito e mais medo e insegurança. Como que eu vou tratar com essa criança inclusa que eu não tenho conhecimento para? Então, esse foi um desafio muito grande, que envolveu muito estudo nas escolas. Continua, essa necessidade ela continua, mas as coisas avançaram, eu diria até de forma significativa, porque até então o que nós tínhamos em São Lourenço era a escola APAI, Nossa Senhora das Graças, que atendia os alunos com diagnóstico, né, na educação especial. Tínhamos a sala que atendia os alunos com deficiência auditiva na Rui Barbosa e tínhamos a sala que atendia os alunos cegos ou com baixa visão na Soror Angélica. Uhum. Esta era a realidade. Mas daqui a pouco as crianças com diagnóstico passaram a frequentar o ensino regular. E aí veio toda uma reestruturação no interior das escolas e até um certo desespero do professor que recebia essa criança na sala. E aí veio a situação do professor, do segundo professor, também nem sempre o segundo professor com a formação, mas houve o quê? O que eu sempre dizia para os professores? Quando finalmente você entender que você não sabe o que fazer, simplesmente ame essa criança. Acolha. Por quê? Porque a criança está ali para ser acolhida, para ser olhada, para ser amada e para ser ensinada também. Você precisa fazer isso. Então, depois, mais tarde, eu não lembro o ano, mas acho que foi no ano de 2008, 2009, que aí veio também para as escolas o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. E aí, nós, na época, foi instalado na Escola Santa Maria Goretti. Eu acredito que hoje tenha se ampliado em demais escolas, porque o programa do Ministério ele previa que deveria ter também nas escolas que tivesse aluno incluso. Então, eu acredito que tenha sido ampliado esse serviço. Então, hoje nós temos, Renan, na rede, nós temos aquele aluno que frequenta o ensino regular num turno com o segundo professor, aí no contraturno ele frequenta a APAI, tem alguns que frequentam a APAI, e
tem aqueles que frequentam também, às vezes não vai na PAI e vai nesse NAE, que é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Então, temos essas realidades, né? E a gente precisa avançar, né? Precisa avançar. Aonde que nós precisamos avançar, Renan? Isso é uma questão que vai exigir de nós sentar com todos os profissionais, fazer um levantamento de quantos alunos inclusos se tem, fazer uma avaliação desse processo já de 20 anos, que começou em 2005. Precisamos fazer essa avaliação dos avanços, aonde as coisas estão travando, para então planejar e definir ações. Então, ele é um trabalho que ele não é simples, mas que ele já avançou bastante. Hoje, a questão da insegurança, do preconceito, do medo, eu acredito que tudo isso já está superado. Porque hoje já a sociedade, a escola como um todo, ela acolhe esse aluno diferente. Esse aluno que tem necessidades especiais. Então, é um trabalho que exige conhecimento, que exige determinação e que exige muito amor para fazer. Né? Assim como todo ensino exige tudo isso. Né? Mas agora falando desta especialidade. Nós temos ainda em São Lourenço um avanço que veio acontecendo também, que foi lá em 2000, a criação da Padaslo, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de São Lourenço do Oeste. Temos a AMA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Alunos Autistas, né? E daí temos o NAE. E também não podemos esquecer, Renan, da ONG Entre Amigos e Crianças. Importante instituição, né? Inclusive. Que atende, na verdade, crianças e adolescentes, que são crianças que têm necessidade, que estão em defasagem, seriedade, quando fala da evasão escolar. Então, é aquela criança que, de repente, ela está com 12 anos, mas ela está lá frequentando a 3ª, a 4ª série. Ela precisa ter esse atendimento extra. E também crianças carentes que elas têm uma atividade no contraturno. De manhã elas vão na escola ou à tarde e no contraturno elas participam da ONG. Além da ONG, também a APAI. Então, essas instituições, Renan, elas precisam ter no nosso governo, não apenas ser olhadas, ter apenas o aporte financeiro. Precisamos olhar para todas elas. Mas eu entendo que o município, a rede municipal de ensino, precisa ter um olhar ampliado e de acolhimento dessas instituições. Por quê? Porque todos trabalham com filhos de São Lourenço. E que estão em outra instituição, pessoas que estão se dedicando, que estão fazendo, na verdade estão contribuindo para o bem dessas pessoas, dessas crianças, desses alunos, dessas famílias, né? Mas estão também contribuindo para o sistema de ensino do nosso município. Sim. Então a gente vê algumas ações, né, para a ampliação do atendimento educacional especializado, que é o quê? Primeiro, a contratação de profissionais, inclusive a efetivação de profissionais, sim, que é um compromisso nosso. Então, fazer essa avaliação, porque uma política pública se executa após avaliação. Então, a gente tem que saber o nosso cenário, o cenário que a gente enfrenta, né? Junto com a comunidade escolar, a gente fazer essa entrega da contratação de profissionais. A gente também tem um outro ponto muito importante, que é os recursos para essas entidades que também prestam esse serviço, né? Junto ao poder público. E um outro ponto também é equipar as salas de aulas, as escolas, para que também tenham materiais didáticos, né, e para a utilização dos próprios profissionais para oferecer, né, um atendimento especializado, né, de qualidade, né, Lorecinha? Exatamente. E também ver a disponibilidade de um espaço para eles se reunirem, por exemplo, a Padaslo, a AMA, porque
eles precisam de um espaço para eles se encontrarem, para ter a interação deles, que até já nos solicitaram, né, Renan? Então, vai ser olhado com muito carinho. Não é difícil de fazer esse atendimento. Tem possibilidade. Com certeza. Pessoal, indo para um outro tema também, a gente tem aqui também um apoio que vai também para os profissionais da educação, que é um projeto nosso de governo, para apoiarmos, né, os nossos professores da rede pública municipal para que adquirem, né, itens tecnológicos, né, seja tablet, seja notebooks. Então a gente traz isso também no nosso plano de governo, né, além de toda a valorização profissional que a gente tem esse compromisso de fazer, de pagar o piso do magistério, de sentar com a classe educacional, né, com os órgãos de classe também, a gente fazer esse projeto, né, para que ele saia do papel no ano de 2025. E a gente tem inúmeras interações aqui, a gente agradece a todos vocês que estão interagindo conosco, a Rose, a Anne, muito obrigado pela presença de vocês, o Gustavo, a Jaqueline, a Tânia, muito obrigado pela presença, né? Temos também o Iago, muito obrigado pela presença, Fabiano, um abraço para o Fabiano, a Pamela. Precisamos acolher os imigrantes que falam outra língua, que vêm de outro país pedindo ajuda, não somente os alunos inclusos, olhar os imigrantes que precisam de apoio na escola e fora dela. Sim. Esse também é uma realidade atual de São Lourenço do Oeste e a gente entende que é um compromisso nosso de gestão também, né, Loreci? É um compromisso que deve acontecer de forma interligada. Precisa interligar a Secretaria da Educação, Secretaria do Social, o Desenvolvimento. Por quê? Porque são pessoas que chegam e que precisam, sim, ser acolhidas. E ali tem todo um trabalho que nós já estivemos pensando e planejando. Precisa acolher, precisa possibilitar também, assim como a gente aprende outras línguas, também oferecer a possibilidade do espanhol, isso em interação com as instituições de ensino, também, de repente, trabalhar um ofício para essas pessoas. Então, é um trabalho grande que requer comprometimento, articulação e liderança de pessoas para poder estar realmente efetivando esse atendimento e dar essa possibilidade. E aí eu vejo grandes oportunidades nisso porque nós estamos no Mercosul. Né? E nós estamos, parece distante, mas são apenas 100 quilômetros dos nossos irmãos, os vizinhos argentinos. E a gente também traz no nosso plano de governo, né, a possibilidade, inclusive cultural, da gente ter os intercâmbios culturais. Né? A gente tem projetos bilíngues no município, a gente entende que é possível a gente avançar, Pamela, nos projetos, né, também o bilíngue em espanhol, que também é um idioma, né, tão importante, além do inglês, para que a gente possa capacitar ainda mais as nossas crianças e os jovens. E dentro disso, a gente também traz aquilo que o Marcelo falou na nossa introdução, que é a implantação dos espaços makers, né, e também da lousa digital nas escolas. Então, um compromisso com planejamento que a gente vai executar em toda a nossa rede pública municipal. Né? Então, obrigado para vocês que estão nos acompanhando. A gente tem aqui a Matilde, colocou para nós, né, sobre projetos de matemática, né, que pode aplicar os projetos na prática, muito interessante, então sobre o laboratório Maker, né, então ótimo, escola integral para os nossos filhos, o Maxwell. A gente teve também sobre o material didático. Eu acho que o Maxwell foi meu aluno, eu tive um aluno com esse nome. Olha só. Na Rui. O Iago aqui falando também sobre mais leitura nas escolas, então esse é um projeto que a gente tem o compromisso de fortalecer também, junto com a Biblioteca Pública Municipal, da gente dar a garantia de um espaço físico, né, com acessibilidade para a nossa Biblioteca Pública Municipal. O Paulo colocou aqui valorização dos educadores, cargos de direção por méritos. Né? A gente vai falar isso na sequência e é um compromisso nosso também, né, Loreci? E a gente teve algumas perguntas também sobre a área aqui, que a gente vai estar respondendo. Né? A gente teve a Cami, né? Colocou para nós aqui. Qual a proposta para frear a evasão escolar? Então, a evasão escolar é um compromisso de gestão, né, Lúcia? A gente tem um serviço que é o Serviço Apoia,
né, onde é uma responsabilidade do ATP de cada escola, onde aquela criança que teve uma falta de 5 dias, ou seja, uma semana sem comunicar, né, a escola, ou 7 dias alternados, né, então o ATP da escola tem a função de, junto ao Conselho Tutelar, dependendo do caso, até o próprio Ministério Público, de atuar, né? Então, a gente precisa também de um acolhimento no sentido de entender as situações familiares e evitar que a evasão aconteça, né? Então, um compromisso nosso de gestão escolar, a gente evitar essas situações, né? Mas quando acontecerem, a gente tem a legislação, né, que se aplica. A gente tem aqui também sobre o Clube de Ciências nas escolas, para incentivar a pesquisa, usar programas de extensão da CAPES para levar as universidades para dentro das escolas. Isso aqui é muito importante também, Loreci, porque no nosso governo nós temos uma instituição federal vindo aqui para São Lourenço do Oeste, e no nosso governo vai ser diferente, né? O IFSC, o Instituto Federal, ele vai ser valorizado. Nós teremos inúmeros projetos em parceria com essa instituição, além de outras instituições de ensino aqui do nosso município, né, para que a gente possa, inclusive, um tema que é linkado com a educação, mas está lá no desenvolvimento econômico, que é o Centro de Inovação. Então, tem muitas possibilidades de a gente captar recursos junto com o governo federal para a gente incentivar a pesquisa dentro do nosso Centro de Inovação, que ele vai sair do papel. Hoje ele somente está na lei, mas na prática ele não tem um responsável, ele não tem projetos em andamento, então é um compromisso nosso, né, Loreci? Até mesmo através do CNPq. Isso, a Mônica aqui falou sobre a valorização dos profissionais do magistério, a gente colocou, a modificação nos parquinhos escolares, a formação dos professores, isso a gente também traz sobre servidores públicos, né, a formação dos professores, né? A gente precisa possibilitar, Loreci, que os professores eles tenham a formação por área, né? Não uma formação, todos os professores de matéria, uma formação única, por exemplo, né? Que o professor lá de educação física, por exemplo, ele possa ter uma formação como profissional de educação física, né? Que o certificado também, a gente tenha, né, esse sistema, como já falado, né, de emissão de certificado, né, de forma mais ágil, né, para os professores. Na verdade, a formação do professor, não gosto dos extremos, você vai ter que sempre mesclar, vai ter aquela formação onde, se for uma formação onde você vai estar trabalhando um princípio teórico, aí ela é para todos. Agora, no momento em que você vai trabalhar aquela formação para o professor de matemática, para o professor de inglês, para o professor de ciências, ela precisa ser específica para o professor que está alfabetizando. Então, você precisa possibilitar as duas, mas eu vejo que a necessidade maior, pelo que os professores têm perguntado e conversado, enfim, manifestado angústia, é a formação específica por área. Então esse é um compromisso nosso também, um compromisso da Secretaria Municipal de Educação a partir do ano de 2025. O pessoal colocou aqui também trabalhar com pessoas capacitadas, a fiscalização dos serviços executados nos prédios públicos, compromisso de gestão também. O piso para os professores está garantido. A gente tem aqui também a falta de manutenção em algumas escolas, banheiros, portas, janelas, fechaduras, quadro branco, né, a Camille. A gente tem essa garantia no nosso plano de governo. O Marcos colocou aqui, falta de profissionais em algumas escolas, ATPs, secretarias, professores. Concurso. Desculpa, pessoal. Mas tá um clima, né, hoje essa semana. A gente falou falando tanto, né, que a voz vem falhando um pouco, né? Desculpa, mas vamos lá. A Simone Bresolin também colocou sobre o reajuste salarial. Simone, garantido. E também perguntas aqui sobre a escola, o ensino em tempo integral. A gente também tem esse compromisso, né, da construção de escolas e, consequentemente, a gente vai poder atender maiores alunos em mais turnos, onde todos os alunos que quiserem almoçar na escola também terão essa possibilidade. A Terezinha colocou, minha filha faz parte da ONG, quem nos ajudou ela ter essa vaga. Muito obrigado, Terezinha. A gente tem aqui, terá algum programa de auxílio transporte para alunos e estudantes que se deslocam para outras cidades? Sim, Ziliana, a gente já comentou anteriormente na live, então o pagamento integral, né, para os alunos que necessitam de transporte para estudar em outros municípios. Compromisso do Renan e também da Loreci.
Pessoal, agora a gente vai migrando, né, para esses foram alguns dos assuntos que a gente comentou sobre a educação, né, e agora a gente migra para um outro assunto tão importante quanto, que é a valorização dos profissionais, né, do nosso município, dos servidores públicos municipais. Nós temos diversas ideias e a gente traz também no nosso plano de gestão essas ideias que a gente acredita que a gente pode entregar mais também para os servidores públicos municipais, que são as pessoas que estão lá na ponta, elas que atendem a nossa população, que fornecem o serviço, e a gente vê que elas necessitam serem lideradas, né? Elas precisam de liderança, seja na secretaria, né, seja na prefeitura, né, para que possam, né, atender sempre da melhor forma possível o nosso munícipe, e que o papel da gestão, do prefeito, do secretário, é garantir que os nossos profissionais públicos efetivos, eles possam ter condições reais de trabalho para conseguir entregar o melhor, né? Então a gente agradece a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na live, deixem os seus comentários, façam as suas perguntas, compartilhem. Se vocês acreditam que São Lourenço pode ter mais educação, pode ter mais condições de trabalho para os servidores públicos municipais, compartilhe essa live no dia 6 de outubro, vote no 15, né? Exatamente. Então, Lúcia, você foi servidora também, né? Foi. Pública, né? Do Estado, né? Por diversas vezes, né? Uma trajetória, né? Construída principalmente na área da educação. Na verdade foram praticamente 40 anos no magistério, né? Com tive muitas oportunidades, mas sempre com muita responsabilidade, com muito comprometimento. E eu tive o privilégio, Renan, de ter sempre grandes mestres, grandes líderes, aos quais eu sempre me espelhei e eu sempre procurava ser assim, uma discípula de pessoas tão valorosas, né? Eu tive esse privilégio, eu diria assim, porque quando você tem um líder que te dá segurança, que te mostra por onde tu precisa estar indo, e quando você desvia, ele te mostra de novo o caminho, é por aqui, segura na tua mão e é por aqui, você se sente mais seguro e você vai fazer de tudo para dar resultado. Uhum. Porque Isso é muito... você precisa dar resultado. Quando você é contratado, quando você faz um concurso ou um processo seletivo para ser um servidor público, você sabe que você vai servir ao público. Uhum. Você está ali, o teu trabalho não é para gerar renda para você. Você tem garantido o teu salário no final do mês. Em contrapartida, você tem que prestar o melhor serviço para quem de você precisa. Realizar a função que você está fazendo com competência, com responsabilidade, com carinho e com acolhimento às pessoas que chegam até você. Então, esse cuidado tem que ter, essa responsabilidade. Isso tudo é muito importante, porque o que a gente traz no nosso plano de governo é para os servidores públicos municipais. A gente tem inúmeras legislações que norteiam os nossos servidores, então a gente tem a legislação específica dos profissionais efetivos do magistério, temos a legislação que trata dos profissionais contratados temporariamente, que é importante também um olhar para esse público. A gente tem a legislação que trata dos servidores estatutários, né, que são aqueles fora a classe do magistério, e a gente também tem as legislações que tratam dos profissionais das autarquias. Então a gente entende que a gente precisa fazer um esforço legislativo, junto com a Câmara de Vereadores, junto com órgãos de classe, junto com os profissionais, para a gente fazer essa atualização, né? São legislações que vêm de algum tempo, né? E a gente precisa fazer essa atualização conjunta, porque não queremos ser ditadores, né, Lourdes? Se a gente decidiu que a gente acha que tem que ser e colocar, né? Nem sabemos ser. Então é uma construção que a gente quer fazer com os professores. A gente coloca aqui algumas das ideias que a gente tem. A gente entende que é possível, sim, que o servidor público municipal de São Lourenço, e aqui a gente fala não somente do magistério, mas abrangente de todas as áreas, eles têm um plano de carreira, eles têm um plano de progressão. Hoje a progressão ela é permitida somente uma única vez, então aquele profissional que o seu concurso é a graduação,
e ele faz um mestrado, né, ele tem direito a receber uma única progressão de 10% uma única vez, né, além dos triênios, né. Então a gente entende que é possível sim a gente colocar, né, para pós-graduação, para mestrado, para doutorado, a gente ter de fato um plano de carreira que valorize aquele servidor público que queira continuar a sua efetiva formação. Um outro ponto muito importante, Loreci, que eu vejo que muitas vezes os servidores públicos, né, principalmente em período eleitoral, né, todos ficam com medo, ficam com receio. Por quê? Porque vai vir um outro prefeito e vai mudar tudo como era, e muitas vezes, né, o político acaba bagunçando aquele setor que funcionava bem. E a gente entende que tem condições também de nós trabalharmos com os servidores públicos municipais no sentido de que a gente possa dar garantia de lotação para os servidores públicos municipais, principalmente os técnicos, os analistas administrativos, que eles possam ter garantia de lotação no órgão, no departamento ou na secretaria que ocupe, né? E que a remoção deste órgão para outro ele venha acontecer em comum acordo, né, com os gestores e também com o profissional. Então, é possível a gente atualizar as nossas legislações para garantir isso, a gente debater também a questão do próprio afastamento, né, ou redução de carga horária, né, em jornada especial para aqueles profissionais que queiram fazer o seu mestrado, o seu doutorado. A gente entende também que existem inúmeras comissões que tratam de assuntos importantes, né, conselhos no nosso município, né, e por vezes acaba onerando a jornada de trabalho, porque às vezes comissões elas não conseguem se reunir sempre, né, em horário de expediente, né? Às vezes tem que ser mais cedo, após o expediente. Então é possível que, mediante legislação, a gente possa ter também, né, as gratificações, né, por pessoas que venham a presidir ou serem membros de comissões, né, que tratam de assuntos, né, dentro da administração pública municipal. Então a gente entende que essas legislações elas são possíveis, que a gente tenha, né, a garantia que é a lei constitucional, né, anualmente, né, de acordo com a inflação, a gente fazer a reposição, a gente olhar aquelas cargos, aqueles de carreira que não receberam, né, ou que o salário está defasado, né, para que a gente possa fazer a atualização. E a gente também traz no nosso plano de governo uma situação que é muito importante, que é a remuneração por metas. Então a gente quer trabalhar tudo isso que a gente traz no nosso plano de governo, que a gente já esboçou da saúde, já esboçamos do esporte, das juventudes, aqui da área da educação. A gente busca isso como metas muito claras a serem desenvolvidas ao longo dos próximos 4 anos. E os setores, as secretarias, os departamentos, eles serão responsáveis direto pelos cumprimentos dessas metas. E a gente entende que é possível, assim como existe na iniciativa privada, a gente trazer este exemplo para o poder público, onde os profissionais envolvidos no desenvolvimento das metas que a gente traz no plano de governo, eles sejam remunerados financeiramente pelo cumprimento das metas. Então a gente entende que no nosso governo a gente terá amplo espaço para diálogo e construção e reforma das legislações que tratam dos servidores públicos efetivos, também dos cargos temporários, a equiparação salarial, o pagamento de piso para os professores do magistério, dos estatutários, das autarquias, o cumprimento de planos de cargos e salários para todos os nossos profissionais públicos efetivos e a possibilidade dessas gratificações, a lotação, né, efetiva na sua pasta, né, Loreci? A lotação é algo importante porque, às vezes, o funcionário ele é retirado de um setor só porque é adversário político. E a gente tem pensado muito nisso porque existe partido político até dia 6 de outubro, né? A gente defende a bandeira, a gente defende as nossas propostas e após o dia 7, né, somos todos pessoas de São Lourenço do Oeste, pessoas que querem ver o nosso município sempre evoluindo para frente, pensando no futuro, planejando e construindo isso. E o que a gente garante, pessoal? Esse é um momento muito importante porque o que a gente garante ser o nosso diferencial nessa construção? Primeiro, a capacidade de gestão. A gente tem um compromisso muito forte de enxugar a máquina pública com os cargos políticos. Então, secretários adjuntos não irão mais existir, né? Algumas secretarias a gente entende que irão deixar de serem secretarias e a gente projeta nessa reforma administrativa que iremos propor, uma reforma administrativa dos cargos políticos, tá? Muito importante a gente deixar claro isso.
a gente projeta uma economia nos próximos 4 anos de mais de 10 milhões de reais dentro disso. E com isso a gente irá conseguir entregar muitos mais serviços. A gente vai conseguir bancar a passagem dos nossos alunos, realizar as reformas nas escolas, entregar os materiais escolares. A gente valorizar o nosso corpo efetivo do município. Hoje a prefeitura conta com mais de 700 colaboradores. Então isso é muito importante, que o município seja parceiro e que a gente use aqueles profissionais que são técnicos, que conhecem das áreas, para a gente conseguir entregar mais com menos, né? Então é um grande trabalho de gestão. E além disso, o que nos garante também, Loureci, que a gente vai tirar o nosso plano de governo do papel é o nosso grupo político. Exatamente. Porque assim, é um grupo muito forte, com muita representação e um grupo que sempre pensou em São Lourenço. Então, mesmo enquanto vereador, né, muitas obras de asfalto, sim, asfalto gratuito, sim, a gente tem esse compromisso também, recurso para construção de escola, recurso para construção de arena, recurso para fazer inúmeras melhorias, inclusive em escolas, algumas que foram feitas, né, foram destinados pelos nossos representantes estaduais e federais ao longo dos últimos 4 anos. E esse grupo político continua conosco. Inclusive, nas nossas redes sociais, a gente tem colocado as mensagens de apoio. Então, o que nos garante que conseguiremos tirar o nosso plano de governo do papel é uma reforma política administrativa nos cargos políticos da Prefeitura Municipal, onde a gente tem um compromisso assumido, inclusive de nomear pessoas com conhecimento técnico na área de atuação, valorizando os servidores públicos municipais efetivos e, além disso, a possibilidade que o nosso grupo nos dá de captação de recursos externos. Florianópolis, Brasília. Então, as pessoas que estão aí nos acompanhando, o que a gente tem de compromisso é que a gente poderá, sim, a partir do ano de 2025, ter um prefeito e uma vice-prefeita por um período de 4 anos, que irão trabalhar com muita dedicação, gastando muita energia para entregar o melhor para São Lourenço do Oeste, onde os servidores públicos municipais sentirão também a valorização de terem lideranças frente às pastas que eles atuem, frente ao Poder Executivo Municipal, para a gente conseguir entregar mais e melhor, porque São Lourenço pode mais, a gente pode ir para frente, a gente pode avançar, onde cada lourenciano vai poder acessar a Prefeitura e ser recebido de braços abertos, de portas abertas, para a gente cuidar bem daquilo que é precioso, que é a nossa terra, o lugar que a gente escolheu para viver, que aqui a gente nasceu, para criar os nossos filhos, porque se não for para cuidar das pessoas e se não for para gostar de pessoas, não tem por que a gente estar frente a um poder público, né, Loureci? Exatamente. Será um governo onde todos importam, não apenas alguns. Todos importam, todas as pessoas importam. Então, assim, pessoal, a gente vai chegando agora ao término da nossa live. A gente agradece cada um de vocês que estiveram conosco nesta noite. E o que a gente garante é um governo sério, um governo de qualidade, que enfrente os problemas e que dê respostas ao cidadão, que se posicione. Então, se vocês entendem que São Lourenço do Oeste pode mais, vote no número 15, no dia 6 de outubro, vote nos nossos candidatos e candidatas a vereador aqui do nosso município, apoie o nosso grupo, venha junto conosco nessa caminhada. A gente tem as nossas redes sociais e diariamente temos colocado inúmeras propostas, ideias para o futuro de São Lourenço. O mais importante, se a gente já conseguiu encontrar o seu voto, o seu apoio nessa caminhada, nos ajude propagando as nossas ideias, a nossa mensagem para mais pessoas, vizinhos, amigos, conhecidos, porque a gente está formando uma grande corrente do bem, sendo muito bem recebidos em todos os lugares que a gente frequenta, né, Loureci? Não tenho dúvidas que no dia 6 de outubro será a vitória do 15, do Renan e da Loureci, e o mais importante, a vitória de São Lourenço do Oeste. É isso aí, Renan. Juntem-se a nós estamos fazendo a nossa parte. Para chegarmos lá, precisamos do voto. E este vem da população. Então, nos deem esse voto de confiança e nós chegaremos lá para fazer uma gestão de excelência, com compromisso e sem sentir cansaço, nem de dia, nem final de semana. Nós trabalharemos 24 horas se assim for necessário, porque já fizemos isso e temos energia e força para continuar. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima semana. Obrigada.